Olá, povo de Deus, povo abençoado de Deus aí do YouTube. É com muita alegria que nós estamos aqui para podermos passar mais um vídeo, trazendo aí a palavra de Deus para a sua vida, trazendo a palavra de Deus como uma orientação, como uma direção do Senhor para as nossas vidas em tempos de crises, em tempos de dificuldades. Nós precisamos sempre termos a palavra do Senhor como bússola para as nossas vidas, para estar nos dando norte, a direção daquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Em tempo de crise, lugar de crente é na palavra de Deus, e nós queremos deixar uma palavra do Senhor para a sua vida, para estar te abençoando. E a história que nós queremos hoje estar trazendo para cada um de nós, ela se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20. Sim, a oração de Josafá. A história nos conta nesse capítulo que houve 3 episódios muito interessantes. O primeiro episódio, que acontece no capítulo 20, é quando os mensageiros chegam a Josafá e diz: Josafá, os filhos de Amon, os filhos de Moabe e os que moram no Monte Seir, os camaradas estão se aproximando aí de você. Então, o primeiro episódio se encontra aí nessas informações que trouxeram para o rei Josafá. Josafá era rei de Judá, e enquanto ele estava em um período muito bom do seu reinado, lhe trouxeram estas informações de que os seus inimigos estariam se preparando para vir contra Judá. E a informação que lhe trouxeram foi: olha, a multidão é muito grande, então, rei, se prepare, que a multidão que vem aí contra o Senhor é grande demais. Ora, quantas vezes, queridos, nós também não estamos na situação de Josafá? Estamos recebendo informações que têm gerado sobre nós pavores, pessoas que trazem informações, notícias, pessoas que trazem as coisas para nós e trazendo como uma informação, desastrosa, de destruição, de tristeza, pessoas que são, responsáveis de trazer informações além das próprias informações. Olha, será que já não era suficiente falar que os filhos de Moabe, os filhos de Amon, os filhos de Amon e os que moravam ali nas montanhas de Seir, já não era suficiente falar essas verdades? Mas não, acrescentaram dizendo: e cuidado, rei, porque a multidão que vem contra o Senhor é uma grande multidão, é povo demais. Bom, eu quero lhe dizer com isso que todas as informações, elas são muito necessárias para a nossa vida, porque as informações, elas são responsáveis de acrescentar em nós o conhecimento, Nós passamos a ter conhecimento sobre as questões das informações que nós buscamos ou nós absorvemos, vendo, ouvindo muitas pessoas falar. Mas eu quero lhe dizer que há informações que nós recebemos que elas são capazes de gerar sobre as nossas vidas um desejo, ou não digo um desejo, mas gera em nós uma necessidade, isso. A palavra exata é necessidade. O que algumas informações geram sobre nós? Necessidade. Necessidade de quê, pastor Ademar? A necessidade de buscarmos ao Senhor. Você encontra, você olhando a Bíblia, vendo aí esse texto sagrado do capítulo 20 de 2 Crônicas, se você puder acompanhe. A partir do versículo 3, a Bíblia diz, depois das informações que trouxeram ao rei Josafá, que Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. Louvado seja Deus por isso.
Sabe, essas informações que têm gerado em você tristezas, sabe essas informações que têm gerado em você muitas das vezes medo, sabe essas informações que têm gerado em você muitas das vezes pavor, um desespero descontrolado na sua vida? Pois é, essas informações que foram capazes de gerar tudo isso na sua vida, você precisava canalizar esse medo, você precisava canalizar esse pavor, esse desespero, esse assombro, essa tristeza, para ir à presença de Deus. Josafá, quando soube que seus inimigos estavam vindo e que sua multidão era muito numerosa, ele teve medo e tomou uma decisão na sua vida. Qual foi a decisão? A decisão de buscar o Senhor. Irmão, nós como cristãos, nós que acreditamos em Deus, quanto desespero bater na nossa porta, quanto medo bater na nossa porta, pedindo para entrar, nós precisamos tomar uma decisão. A decisão que Josafá tomou foi excelente, a decisão de buscar a presença de Deus. Eu quero lhe fazer uma pergunta, como tem sido o seu comportamento quanto às informações negativas têm chegado a você? A decisão que você tem tomado. Você tem se desesperado, você tem se apavorado, você tem perdido muitas das vezes a alegria de viver pensando em tirar a sua vida? Ou como tem sido o seu comportamento e as suas atitudes? Eu quero lhe aconselhar que a sua atitude seja a mesma que Josafá tomou. Qual foi a atitude que ele tomou? De buscar a presença do Senhor. Ele olhou e disse: eu preciso buscar a Deus. E eu encontro na oração que Josafá faz 4 elementos fundamentais para que todos nós, os cristãos, devemos colocar nas nossas orações em tempo de crise, em tempos de dificuldades, em tempos em que o medo está batendo na nossa porta para entrar. E me permita lhe dizer, quem sabe o medo já entrou no teu coração. Quem sabe o medo já entrou na sua alma e neutralizou as suas emoções, ações e atitudes. Deixa eu lhe contar aqui uma coisa. Olha o que nós encontramos na oração de Josafá. A primeira coisa que nós encontramos na oração de Josafá é que Josafá reconheceu quem é Deus na sua vida e em todo o universo. Josafá, no versículo de número 6, a Bíblia diz: e disse Josafá: ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Eu quero lhe aconselhar que quando você estiver orando ao Senhor, reconheça quem é Deus em tempos de guerras. Reconheça quem é Deus em tempos difíceis na sua vida. Para Josafá, Deus era o Senhor que tinha na sua mão a força e o poder, e que ninguém poderia o resistir. Quem sabe você, em suas orações, nos momentos que você tem vivido, passado, enfrentado na sua caminhada, quem sabe Deus para você pode ser o Deus que cura. Quem sabe para você Ele possa ser o Deus que liberta. Quem sabe Deus para você possa ser o Deus da paz, das vitórias. Sabe, diga em suas orações, diga quem Deus é para você. Reconheça o poder de Deus, reconheça a autoridade de Deus, reconheça quem verdadeiramente Deus é, no seu poder, no seu domínio, na sua força, na sua bondade, no seu amor, na sua misericórdia. Meu amigo, Deus é muito mais do que nós possamos pensar ou imaginar. Segunda coisa que nós encontramos na oração de Josafá é porque Josafá reconhece as promessas de Deus. Quando você estiver orando,
lembre das promessas de Deus. Quando você estiver orando, lembre do que Deus falou a teu respeito e a respeito da tua família, do teu ministério, da tua igreja. Não se esqueça, não deixe que os problemas façam você se esquecer o que Deus falou a você. Não deixe que as dificuldades, que as crises ofusque a fé que você tem em um Deus de promessas. Logo, a Bíblia nos ensina que Deus vela para cumprir a sua palavra. Deus, para cumprir a sua palavra, não depende de homens, de governos. Deus não depende de tempos, Deus não depende de estações, Deus não depende das circunstâncias para fazer valer aquilo que Ele te prometeu. Eu quero que quando você orar, se lembre das promessas de Deus sobre a tua vida. Eu acredito que eu estou falando para pessoas que acreditam que tem promessas de Deus na sua vida. Olha o que diz Josafá. Ele diz no versículo 9: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante de ti, diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está nesse templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás. Deus tinha uma promessa. Deus tinha dito a Israel que quando vocês passarem por guerras, espadas, mortes, toda e qualquer que seja a situação, se vocês me buscarem, se vocês vierem a este templo, eu ouvirei as suas orações, e não apenas ouvirei, mas também eu livrarei vocês de todas as situações. Deus tem uma promessa para você. Não desanime teu coração, não abaixe a cabeça. Quando você estiver orando, diga mesmo: Deus, o Senhor tem uma promessa, o Senhor falou algo para mim, o Senhor falou que ia fazer. Sabe, queridos, quando nós oramos, lembrando das promessas de Deus, é como se isso fosse um combustível nas nossas vidas, que nos impulsiona a continuar crendo e acreditando que Deus jamais vai se esquecer de nós. Terceira coisa que nós encontramos na oração de Josué é que Josafá reconheceu o seu problema. Qual era o momento que Josafá estava passando? A Bíblia diz no versículo 10: e agora eis que os filhos de Amon e de Moabe, do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que eles estão nos recompensando assim, então vindo para nos expulsar da tua propriedade que nos deste em herança. Quando você estiver orando, meu irmão, reconheça o problema que você está passando, reconheça as dificuldades que você está passando, reconheça, porque os problemas da nossa vida são reais, são fatos. Nós passamos por dificuldades, nós passamos por momentos complicados na nossa vida. Então, quando você estiver orando ao Senhor, não fique camuflando o momento que você está passando. Seja verdadeiro, diga para Deus. Josafá, rei de Judá, ele deu o nome dos seus problemas. Senhor, estou passando um problema sério. O pessoal de Amon, os moabitas, o pessoal lá do Monte Seir está vindo aí para querer nos destruir. Então reconheça os problemas que você está passando, os momentos quão difíceis são, e relate tudo para Deus. Coloca aí na tua caderneta de oração: Senhor, estou passando isso, problema com família, problema conjugal, problema disso, problema financeiro, problema. Apresente seus inimigos, seus problemas, suas dificuldades a Deus. Josafá fez isso. Quarta coisa que nós encontramos na oração de Josafá, que foi, bonito demais de ouvir aquela oração, é quando ele ora no versículo de número 12, dizendo: ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há forças para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós.
Uma das coisas interessantes que nós precisamos fazer na nossa vida, na nossa oração com Deus, é reconhecer que nós não somos nada. É reconhecer que esse problema nós não temos capacidades nenhuma de resolver. Eu entendo que quando nós estamos trabalhando e as coisas ainda estão dando certo, isso é coisa minha e sua para fazer. Mas quando nós agimos, nós trabalhamos, nós nos esforçamos e não vemos resultado, isso quer dizer que chegou a hora de quem? De Deus trabalhar. Quando você estiver orando ao Senhor, em meio às crises, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, eu quero que você reconheça essas 4 coisas. Reconheça quem Deus é, reconheça as promessas de Deus, reconheça os seus inimigos e fale nome por nome, e reconheça que você não é capaz de vencer esta luta sozinho. Você não é capaz de suportar esta pressão sozinho. Então chame por Deus. E sabe o que foi que houve? A Bíblia diz que se levantou o profeta depois da oração de Josafá e declarou que Judá não precisava lutar. Josafá só precisava colocar Judá em posição de batalhas, porque quem ia pelejar pelo seu povo era Deus. Eu quero deixar essa palavra para você dizendo: só se prepare no campo de batalha para que você veja o que Deus vai fazer, porque essa luta não é tua, essa peleja não é tua, é Deus que vai pelejar ela por você. O meu desejo é que você seja alguém que acredite naquilo que você ora. O meu desejo é que você acredite no Deus que você serve. Acredite nas promessas de Deus, acredite que os momentos são reais, mas acredite que você também não é capaz de passar por esse momento sozinho. Por isso que Deus deixou uma grande arma na nossa mão, e esta arma chama-se oração. A tua vitória está na presença de Deus, a tua exaltação está na presença de Deus. Aliás, tudo que você precisa, o Senhor tem para te dar. Fica a nossa palavra nesse vídeo para abençoar a tua vida. Deus te abençoe. Quero aí pedir para que você esteja continuando nos acompanhando, né? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por gentileza, vá lá, se inscreva, vá lá no sininho das notificações, e que você possa estar nos ajudando a propagar, a disseminar a palavra de Deus, como o Senhor nos ensinou, que ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Seja um cooperador do nosso ministério, um abençoador de almas, e que Deus em Cristo te abençoe. E não se esqueça que a nossa vitória está na presença de um Deus que é Senhor de todas as coisas. O nosso grande abraço a você, fique com Deus e até a próxima oportunidade que assim o Senhor nos dará, e que Deus te abençoe no nome de Jesus.